Seja bem-vindo ao nosso AverteCast, o podcast da Averte Saúde Animal. Olá pessoal, estamos aqui para mais um AverteCast. Meu nome é Karine Asbeck, eu sou consultora de desenvolvimento de produto e pesquisa clínica da Averte Saúde Animal. Estamos aqui hoje, temos um prazer de receber o Alexandre Daniel, conhecido, doutor Alexandre Daniel, conhecido de todos nós veterinários. Estamos muito felizes em receber você aqui hoje, Alexandre. Obrigado, Karina. Obrigado, Averte, pelo convite. Vai ser bem legal que a gente vai conversar uns tópicos aí bem atuais e bem interessantes dentro aí da medicina, do universo felino. O melhor tópico, né, Alexandre? A melhor espécie. Melhor espécie, no melhor tópico. A gente vai falar hoje sobre ansiedade, dor e estresse em gatos. E queria começar te perguntando, Alexandre, assim, é um assunto muito discutido no meio científico, né? Não só em gatos, em cães, no ser humano também, né? Tem uma correlação. Então, quando a gente fala de ansiedade, dor e estresse, para nós, seres humanos, isso já tem uma correlação. Mas eu queria ouvir de você, né? Por que isso é tão importante para o gato? Por que a gente está vendo agora tantas publicações da medicina felina? Queria escutar a sua opinião dessa correlação dessas três coisas tão importantes. Essa temática, né, do Fear, Anxiety and Stress Approach é algo que está sendo bastante difundido ultimamente. Ele já era falado antes de uma maneira um pouco diferente, um pouco maquiada, né? Mas cada vez mais que a gente tem dados sobre isso na literatura, a gente percebe a influência que dor e ansiedade tem relacionado com estresse no gato, né? Isso já vem da medicina humana, né? A gente fica super feliz quando a gente fala que há anos a gente usa gabapentina para reduzir a ansiedade de transporte, de manipulação dos gatos, né? Que a gente tem duas eras na medicina felina, antes e depois da gabapentina. A gabapentina, ela não veio pra gente, por exemplo, como, nossa, vamos tentar isso. Ele tirou da medicina humana. Em humanos que estão muito ansiosos, prestes a entrar em cirurgias de grande porte, o humano que usa gabapentina para diminuir a ansiedade antes de entrar na cirurgia tem escalas menores de dor no pós-operatório. E a gente sabe que a dor, ela é o quinto sinal vital e ela vai gerar uma série de respostas associadas aos sistemas de estresse. Então, a gente tem esse dado na medicina humana e a gente sabe a relação que existe de dor e de estresse no gato. E a gente presume, porque a gente não tem estudos bem claros falando disso, que o paciente felino que está mais estressado, certamente ele vai expressar mais comportamentos de dor e isso vai gerar uma escala maior de dor se a gente pudesse mensurar. Só lembrar da hiperalgesia induzida pelo estresse no humano. Quando a gente está naquele dia super pesado, que a gente tinha que gravar as coisas e não ensaiou nada, e vê e fica aquela tensão, depois você fala, nossa, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor no pescoço cervical. Você acha que o gato que tá estressado e sendo contido de maneira errada na clínica não vai ter uma pior manifestação de dor? Vai ter uma pior escala de estresse e de dor associada? Então, isso nada mais é do que pontos diferentes das famosas práticas amigáveis, das interações amigáveis, que a gente está colocando no mesmo lado e está pareando de uma maneira melhor. Então isso hoje está sendo cada vez mais falado, inclusive com modificações de diretrizes anteriores e atualizações de nova, colocando a importância gigantesca que a gente tem em avaliar dor, avaliar ansiedade e estresse no gato. E isso tudo começa com a história, a criação do Cat Friendly Practice, mostrando alguns dados que só foram reforçados por estudos mais recentes, que a causa mais comum de agressão do gato ao veterinário é a ansiedade. Coisa mais comum que faz o gato hiperreagir e agredir o veterinário são reações usualmente defensivas, né? Que ele está buscando sobreviver, isso é instintivo para ele, são emoções protetoras ou protetivas. E a segunda causa mais comum de agressão do gato ao veterinário é dor. E dor é extremamente subestimada no gato. Você, como uma expert em dor, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se ansiedade e dor são as causas mais comuns e a gente sabe que uma colabora na piora da outra, a gente quando vai falar em abordar o gato de maneira amigável, visando diminuir o estresse, a gente precisa pensar de maneira equivalente nessas duas vertentes. A gente precisa diminuir a ansiedade do gato e a gente precisa diminuir, ou melhor,
avaliar melhor a o dor. gato, saber as causas mais comuns, as situações mais comuns, usando epidemiologia, usando estudos estatísticos de prevalência para entender, será que esse paciente, antes de contenção, antes de tudo mais, será que ele já não pode ter dor? Sim. É melhor agir de maneira preemptiva? Tudo isso se relaciona no mesmo balaio. E o quão é importante, né, Alexandre, a gente saber, né, quais são as principais causas de dor para as diferentes idades, né? Quais são as principais formas de avaliar a dor, né? O quanto o veterinário tem que estar treinado para isso. Exatamente. Hoje nós temos várias escalas faciais, Corporais, né? Escala faciais. de faces, corporais. A importância de hoje, o quanto a gente precisa estar assim, treinado para isso, né? E assim, o quanto a gente precisa estar treinado para abordar esse gato da melhor forma possível, porque é o que você está falando, o estresse altera a percepção e a expressão e o limiar de tolerância à dor. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. E assim, como que a gente deve, então, né, Alexandre, se preparar? Como que a gente poderia, assim, qual que é a melhor forma, né, da gente se preparar para atender, né? Isso, assim, quais são as principais formas, por exemplo, de como abordar esse gato, Eu né? acho que você falou uma coisa muito importante agora, o veterinário precisa estar preparado para isso. Estar preparado quer dizer que ele tem o conhecimento básico, preemptivo, de quais são as causas mais comuns de dor e como abordar esse gato. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem acesso a meios digitais, e não só nós, os nossos proprietários também. 2022, 2 anos atrás, a gente teve 3 diretrizes novas de abordagem e manejo de dor em gatos. O que não falta é informação gratuita, aberta que na até literatura. Estão sendo hoje traduzidas, né? Traduzidas para o português. Coisas que antigamente a gente não tinha, Exatamente. Né? Então, mais uma desculpa de que estava no inglês, por isso que eu não li, não tem mais. Então, assim, cada vez mais o meio vai trazer isso pra gente. Já tem visto isso na medicina humana. E o meio vai trazer esse tipo de cobrança ao médico veterinário. Aquelas desculpas de na minha prática funciona, eu não vejo, a ciência não consegue provar dessa forma ou daquela, isso já caiu por terra. É difícil avaliador em gato, isso, né? Isso a gente tudo escutava hoje tanto, já não existe mais. Né? Então, assim, a gente já tem meios científicos provados as dezenas sobre como a gente deve avaliar, interpretar a dor e até mais importante que isso, o veterinário entender quais são as causas mais comuns de dor, qual a prevalência de gatos que chegam com dor na clínica. Tem estudos, inclusive do William Muir, um grande especialista em dor americano, autor de livros e tudo mais, ele avalia quais são as causas comuns, assim, qual o percentual de gatos que chega com dor na clínica geral. A gente tem aí, chega até 20% dos gatos que chegam na clínica tem alguma alteração que gera desconforto e dor. E a gente está falando da população geral de gatos, sem falar de faixa etária, na clínica geral. Né? Se a gente for parar para pensar em hospitais, clínicas 24 horas que atendem animais em situações de urgência e emergência, isso sobe para mais de 60%. É muita coisa. Porque é muito relacionado com trauma, né? Muito relacionado com alterações metabólicas que geram desconforto pra caramba. É muita coisa. E a gente fica pensando daquela forma, não, quem vai chegar com dor é o gato com trauma. Gente, o gato que tá com dispneia, ele já tá com fadiga de musculatura intercostal e diafragmática, por isso que ele tá usando o abdômen, isso cansa, isso gera dor, gera desconforto. A gente tem que parar de associar que dor é algo que foi induzido por um trauma ou por uma manipulação cirúrgica. O gato que tá vomitando há 3 dias... Que a gente consegue ver, né? A gente sempre acha que a gente tem que ver uma lesão, né? Exato. O gato que tá vomitando há 3 dias desidratado, ele tá com dor, ele tá extremamente desconfortável. Fica vomitando um dia sem comer pra você ver como você fica. A gente tem algumas alusões que a gente faz da espécie humana pra gente entender melhor. Por exemplo, mulheres que têm neoplasia de mama e estão fazendo quimio, ficam nauseadas e vão para cirurgias, que estão nauseadas, pós-operatório tem uma escala de dor maior, uma percepção limiar de dor menor, comparadas que vão para cirurgia sem náusea. A náusea deixa o indivíduo miserável e você vai ter alteração na sua percepção de dor. Então a gente tem que começar a entender que dor não é só aquilo que a gente consegue ver. Tá sangrando, tá fora do eixo, né? Tá roxo, dói. Não.
né? A cite gera Tem todo desconforto. um contexto, né? Tem todo o um contexto ambiente, associado. o estresse. E quanto mais você puder fazer para minimizar as influências externas de piorar esse limiar, melhor. Então, entender que a dor é subestimada e a gente tem muitas causas subestimadas de dor. O percentual de gatos que chega na clínica para a gente, seja na clínica geral, seja na clínica 24 horas, hospitais, em emergência, o percentual é maior do que as pessoas imaginam. E quando a gente vai falar de faixa etária, o paciente sênior, acima dos 10 anos de idade, a gente tem aí que 50% deles vai ter pelo menos uma articulação com osteoartrite. Passou dos 12 anos, já sobe para 80%, 90%. Aí você vai querer manipular ele numa contenção exagerada para fazer uma coleta de sangue, para fazer um posicionamento radiográfico, ele vai reagir contra isso, você vai fazer o quê? Mais força. Em vez de entender que isso é uma expressão de dor, e se você já está numa faixa etária, numa situação que a dor já pode ser presumida, trate antes de gerar mais. Aquele exame ortopédico, Exato. né? Extremamente doloroso. Exatamente. Então, acho que tem todo um manipulações contexto envolvido. excessivas. Isso tudo Sim. mudou bastante com o passar dos anos, desde das primeiras diretrizes de manejo amigável, que são de 2011, para a atualização dela 2022, que inclusive ela mudou para interações amigáveis, a gente pode falar disso inclusive depois. Então acho que saber identificar as causas de dor, trabalhar num contexto de prevalência, de estatística, de maneira preventiva, é o primeiro ponto que o veterinário precisa ter em mente. Aquilo que você comentou, ele precisa saber. Então a gente precisa estudar. Né? Estudar, trabalhar dá trabalho. E a gente precisa estudar e para se estudar atualizar continuamente. em artigos, né? Baseado em Isso. evidência. Exatamente. Aquela história. Ler, gente, estudar. Instagram, essas coisas. Nossa, gente, isso não é referência. Vamos começar a usar referências atualizadas, artigos e livros. É daí que vem a informação. Né? Eu acho que, obviamente, frequentar periodicamente grandes congressos, eventos e cursos sabidamente de qualidade é fundamental. Sim. Só que você não consegue fazer isso toda semana. Só que abrir um artigo, ler um livro, você pode fazer todo dia. Então a gente tem que ter o hábito de estudar e sempre procurar material atualizado para que a gente possa ter a referência correta. Sim, e eu sempre falo, né, o quão importante é o ambiente que esse gato está, né, Ale, assim, um ambiente de internação, por exemplo, né, tudo que você pode fazer, tudo esse ambiente, como deixar esse ambiente amigável, né, para esse gato, para que ele possa realmente expressar a dor e a gente possa, que a gente consiga avaliar a dor desse paciente, mas para que ele também não, às vezes a gente fala, é só dar analgésico. Não, às vezes nós temos terapias não farmacológicas que às vezes são muito mais importantes. Então, um bom controle de temperatura, né? Um curativo que acalenta. Exatamente. Né? O ambiente, até mesmo um colchão confortável, o ambiente com um feromônio, né, para que tenha, né, um feromônio naquele ambiente, ou tudo aquilo, aquele ambiente realmente confortável. Sim. Por quê? Porque é o que você falou, não adianta você ter um pós-operatório que você coloque, assim, toneladas de analgésico nesse gato, sendo que o ambiente está desconfortável, sendo que aquele paciente tem náusea, sendo que aquele paciente está sofrendo um estresse, né? Naquele, assim, um ambiente ruim, é um ambiente que leva ele a um estresse, né? Que ele vai ter percepção e limiar de dor alterado. Então, eu acho que não é só farmacologia, né? Não é uma só... parte. Não, é uma parte, exatamente. Exato. É multimodal. Isso. A abordagem multimodal, Isso ela é a palavra importante. correta. E a gente pode aproveitar o que a gente falou da importância de ir atrás, estudar e ler, para mencionar e sugerir a quem está assistindo, por exemplo, a leitura das diretrizes da Sociedade Internacional de Medicina Felina de Manejo de Dor Aguda, foi publicadas em 2022. Está grátis para vocês lá no site da Associação Americana de Veterinários Felinos ou da ISFM mesmo. Tem um quadro que fala quais são os principais fatores associados com uma boa abordagem do manejo de dor multimodal. Até o de anti-inflamatório trouxe essa abordagem Exato. multimodal, que eu até te falei, eu falei, nossa, até o consenso de anti-inflamatório
trouxe a abordagem multimodal. Que ele não é o único a ser usado. Que ele não é o único a ser usado. Então, me chamou muita atenção. Se vocês forem nessa diretriz e lerem esse quadrinho, vai estar lá. Quais são os passos importantes para um bom manejo multimodal de dor? Você vai ter uma clínica amigável, uma equipe treinada, você vai usar bandagens adequadas, você vai promover conforto no leito de internação, você mencionou internação, vai ter um colchão térmico, a temperatura vai estar controlada, você vai ter uma equipe amigável que vai fazer um manejo desse paciente amigável, você vai conversar com o proprietário para orientá-lo qual a melhor forma para ele medicar esse gato em casa, para minimizar o tempo de internação dele. Tudo isso está associado, né? Junto com a analgesia correta e multimodal, uso de classes diferentes farmacológicas, infusões pré, trans, pós-operatórias e, além de tudo isso, fármacos para ansiólise, para minimizar o estresse já da ida. A visita veterinária é dividida em vários fragmentos. A ida até o veterinário, a recepção, uma recepção que você tem feromônio para o gado na tomada, uma recepção preferencialmente que tem uma parte separada para o gato, uma iluminação que não é tão excessiva, sem barulhos excessivos, sem um gato olhando para o outro. O ato de ir até o atendimento e ser avaliado, onde o gato tem o senso de controle, não seja retirado imediatamente da caixa, possa reconhecer o ambiente, seja manipulado de maneira amigável, sem pegar cangote, sem tração excessiva, que seja bem pré-medicado para minimizar, junto com a ansiólise vindo de casa, com o uso usualmente de gabapentina, é o fármaco mais usado hoje, para uma medicação pré-anestésica, para que ele possa relaxar e fazer um bom acesso venoso sem ficar puxando, tracionando. Manejo pós... Muita gente fala, eu não uso tanto opioide em gato porque eles excitam, eles ficam assim, eles ficam assados. A pessoa nunca parou para olhar o contexto do pós-operatório dela. Então vamos pôr uma situação aqui que eu costumo colocar quando eu falo para alguns alunos em curso. O gato acabou de fazer uma cirurgia, ele fez uma fratura de fêmur e ele acabou de fazer uma osteossíntese. Ele está voltando do plano anestésico com a luz do foco cirúrgico na cara dele, porque estão fazendo a manipulação da ferida cirúrgica para fazer a imobilização pós-operatória. Ele tá com frio, ele tá com a luz na cara dele, com o opioide, a pupila dilatada, sem conseguir piscar direito. Sim. Um monte de gente falando alto. Ele tá com dor porque acabaram de fazer o opioide, não deu nem tempo do opioide começar a agir. E aí o gato começa a relutar, reclamar. Putz, esse gato é fogo, né? Meu gato reclama, usa opioide, ele fica assim. Não. Veja, por exemplo, se você tirar esse foco da cara do gato, diminuir a luz do centro cirúrgico, todo mundo fala baixo, o gato está quentinho e você fez uso do analgésico na hora correta, com anti-inflamatório no pré-operatório, com infusão de ketamina no trans, com um alfa-2 para associar no pré-operatório, tudo isso vai fazer com que esse retorno do gato seja muito mais tranquilo. É planejamento. Então a gente precisa entender melhor a espécie, planejar melhor, porque a gente tem muito a agregar nessa história de controlar a ansiedade, dor e o estresse do gato. Isso são as tendências do futuro, toda a questão dos treinamentos e das diretrizes e de cursos de práticas amigáveis, nada mais é para a gente juntar pequenos pontinhos que fazem diferença, e quando você junta um monte de pontinho, vira um pontão. E aí você tem uma completa modificação em toda a atitude da equipe, em todo o preparo da clínica e em todo o manejo direcionado à espécie. Com certeza, com certeza. O gato não aceita desafios, né? Eu acho que é isso que é... Eles nos desafiam, eles nos desafia todos os dias, e eu acho que isso que é sensacional, assim, da espécie. Ele precisa ter o senso de controle. Sim, mas eu acho que isso que é lindo na nossa profissão, né? Você precisa estudar, você precisa estar atualizado. O gato, ele não aceita pouca coisa, entendeu? E nem o dono do gato. E nem o dono do gato. Exato, isso também conta muito. E isso faz com que muitos veterinários não aceitem, né? Não tem pavor de atender gato, né? Porque realmente você tem que estar atualizado e você tem que estar... E é o correto, Sim. Né? E é o correto, e é isso que a medicina veterinária merece, né? É isso que nossos pacientes merecem. Não tenho então, dúvida. esse atendimento de excelência. Eu acho que a gente tem muito aí para aprender. Para quem quiser ver mais informações sobre isso, a gente tem informações junto com o pessoal da Vert e também tem as diretrizes publicadas e traduzidas já para o português no site da Associação Americana de Veterinários de Felinos. Quem quiser ter mais informação sobre isso, é só entrar no site, ter acesso às diretrizes e ler. Estudar e estar sempre atualizado, porque a gente precisa oferecer o melhor para o nosso paciente. Sim.
Obrigada, Foi um Alexandre. prazer, gente. Espero poder falar outras vezes com vocês. Nosso Avertcast. Muito obrigada e obrigada, pessoal, e agradecemos aí a sua breve. presença. Até mais. Você acabou de ouvir a Vertcast, o podcast da Verte Saúde Animal.